emoções e atos identificados como traços de homossexualismo. Aliás, a mesma crença de que em cada homem há um pouco de feminilidade e, em cada mulher um pouco de masculinidade, mostrando as necessidades evolutivas da alma, no cultivo da razão e do sentimento. Obviamente, o senso artístico, desde a poesia, a pintura, a música e a literatura tem recebido notável contribuição de inúmeros homossexuais, quando puderam extravasar sua sensibilidade através das letras, da rima, dos sons e das tintas, equilibraram grande parte do seu drama interior, geradas pela oscilante personalidade indefinida organicamente. O certo é que as leis delinearam o homem e a mulher, proporcionando-lhes uma gama de estados espirituais, partindo dos assexuais, passando pelo hermafrodita, até a heterossexualidade, os quais são úteis ao desenvolvimento de sentimentos e de intelectualidade, estágios esses que não devem estigmatizar, mas liberar o ser. N do médium, paralelamente ao assunto acima, quando alegam a Ramatiz quanto à nocividade do carnaval, no Brasil, ele assim responde: evidentemente, não podemos louvar as consequências funestas e degradantes, que resultam comumente dos festejos de Momo, por força dos descontroles emotivos, das paixões desvairadas e alucinações alcoólicas, que fluem de extroversão dos sentidos físicos, na busca de satisfações exclusivamente carnais. Os foliões mais degradados, astutos, feceninos e irresponsáveis procuram extrair toda sorte de proveitos, entre prazeres e aventuras censuráveis, graças à situação caótica carnavalesca, por uma escória de viciados, delinquentes e sacripantas degenerados, que desvirtuam ali festividades carnavalescas pelo vício, lubricidade etc. Capítulo 10. Prostituição. Pergunta: que dizeis da prostituição, em face da vida espiritual? Ramatiz: é indubitável ser a prostituição fruto proveniente de um mau comportamento espiritual na matéria. Mas, também, não pode ser julgada e analisada exclusivamente por um parâmetro único, porquanto, há inúmeros fatores de ordem social, financeira, econômica, religiosa, política e patológica, que devem ser examinados, a fim de se julgar o grau de maior ou menor nocividade dessa condição humana, simplesmente qualificada como delito ou pecado, respectivamente, pela sociedade e pelas religiões. Ademais, embora se diga que é a profissão mais antiga do mundo, na atualidade, é crescente o número de amadoristas que se entregam a uma prática sexual algo criticável, mercenária ou puramente prazenteira, contribuindo, cada vez mais, para desaparecer o profissionalismo da prostituição. Mas, perante as leis espirituais, a prostituição é tão somente mais uma condição que retarda a ascese espiritual do ser pela demasiada vivência instintiva e sem objetos definitivos para engrandecer cada vez mais o espírito do homem. Pergunta: há quem aponte a prostituição como a pior chaga da civilização. Que dizeis? Ramatiz: a pior chaga da civilização ainda nos parece a prática nefanda das guerras, que massacram e mutilam agrupamentos humanos de velhos, mulheres, jovens, meninos e até recém-nascidos, os quais mal entreabrem os olhos para a vida. Sob tal chaga ficam os rastros de sangue, vísceras humanas apodrecendo nos campos verdejantes ou nas metrópoles civilizadas, enquanto os sobreviventes gozam do direito de morrer, mais tarde, de fome, de epidemias funestas ou de radiações atômicas. Jamais uma prostituta fez tanto mal ao mundo, quanto os puritanos religiosos que confeccionaram a bomba atômica e autorizaram seu lançamento sobre Hiroshima, os armamentistas, cuja mercadoria industrial é a destruição da própria carne humana, os monopolistas que centralizam até o leite, o pão e a medicação em suas mãos avaras, com os lucros ilícitos que lhes permitem o turismo incessante na doce vita e, paradoxalmente, também se prostituem nos rendes voos de alto bordo. Pergunta: mas é evidente que ela se apresenta de modo bastante desagradável, ou censurável, pelo fato de ser objeto de comércio explorador, corruptor, dentre os mais ignominiosos. Ramatiz:
A negociação dos favores femininos, tanto na prostituição profissional, quanto no amadorismo com interesses escusos, é resultado do instinto primitivo e da pusilanimidade da hipocrisia humana, e prende-se, mais propriamente, a uma culpa genérica de toda a humanidade. Direta e indiretamente, raros seres não contribuem mental, verbal e ativamente para a continuidade desse comércio feminino, o qual é exercido, às vezes, pelas necessidades de sobrevivência material, ou por defeitos psíquicos, o que não isenta os seus exploradores da culpa respectiva. Em consequência, o amor venal é o mais antigo comércio da humanidade, e foi religioso nos templos da Mesopotâmia. Velho tema da história terrícola, não se constitui no pior crime do mundo. E, atualmente, em face de maior libertação e emancipação das mulheres, após o fragor de duas guerras mundiais e destruidoras, surgiram transformações profundas, modificando as estruturas, as bases morais, sociais e políticas do mundo. Sem dúvida, é um problema inquietante, mas não o pior, entre múltiplos problemas que afetam a humanidade e requerem análise e o exame para se obter uma razoável solução. Há escândalos no seio da vaidosa aristocracia e monarquia, remanescentes dos antigos regimes políticos, bem como na burguesia endinheirada e no proletariado imitador. Nos bastidores das mais avançadas instituições políticas, há irresponsabilidade e desonestidade no emprego do dinheiro público, em qualquer país. Traições partidárias de natureza exclusivamente pessoal, aumento dos vícios pela negligência e impunidade de autoridades, que fazem mais jus ao vocábulo execrável, do que a prostituição, os rendez voos na França, ou trottoir nos demais países subdesenvolvidos. Pergunta, porém, a prostituição, na sua feição de vida dissoluta e de liberdade sexual extrema, não se constitui numa perversão condenável pela sua feição de mal público e até, oficializado, em certos casos. Ramatiz, na própria linguagem humana, a palavra perversão significa ação ou efeito de perverter, mudança do bem em mal, corrupção, desmoralização, depravação de costumes. O ser humano pode praticar inúmeros tipos de perversão, que variam na manifestação de maior ou menor prejuízo a outrem, à sociedade ou às instituições políticas, sociais e mesmo religiosas. Os tiranos do mundo praticam infindável número de perversões, quer quando corrompem os valores políticos e doutrinários pelos quais são responsáveis ou se fizeram responsáveis, destruindo com requinte de perversidade e sadismo, homens, mulheres e até crianças, antes torturados, por efeito de prováveis denúncias ou espionagem. São mudanças do bem no mal, corrupção de costumes pelo suborno e astúcia, que se enquadram perfeitamente no tema perversão. As cruzadas, na Idade Média, foram verdadeiras prostituições religiosas, assim como a Santa Inquisição, em sua cretina hipocrisia, conduzindo hereges, judeus infiéis para as fogueiras, sob o paraninfo de Fernando II e Isabel, reis católicos da Espanha, figuras prostitutas que corrompiam a ternura, o amor e a santidade do Cristo, matando, com falsas e prévias orações salvadoras, aqueles que não seguiam seus interesses religiosos. Catarina de Médicis, ordenando a matança dos huguenotes, deu margem a uma das maiores perversões e prostituições na França. Os franceses, guilhotinando milhares de nobres e avessos à Revolução Francesa, a qual pregava liberdade, igualdade e fraternidade, foram execráveis prostitutas, desmentindo o bem pela prática do mal, nutrindo a tirania com o dístico de liberdade. O povo, exultante com a confecção da bomba atômica salvadora, acompanhou, num apoio mental e mesmo verbal, as manchetes jornalísticas que noticiaram a morte de 120 mil japoneses pela ação pacificadora da bomba atômica, mudando o bem em mal, pervertendo o sentido sublime da vida, assassinando criaturas indefesas, nascidas para a aventura humana e muitas mal saídas do ventre materno, comprovando a existência de uma prostituição coletiva, genocida. Teve menos culpa o militar encarregado do bombardeio que detonou a bomba atômica. Foi apenas um agente para abrir as comportas das paixões humanas,
satisfazendo o ódio represado e incrementado pelas paixões políticas, disseminado por todos os pseudo-civilizados. Assim, a aura abominável da prostituição do homem destruidor e criminoso torna uma sublime brisa da prostituição humana. A patriótica negociação de seres mortos nos matadouros fratricidas das guerras, produzida pelos homens depravados e prostituídos pela ambição da fortuna ou da consagração política, é caracterizada como serviço à pátria e à humanidade. Pergunta: poderíamos conceber que a prostituição atinge sua mais flagrante disseminação nas épocas de degradação humana, não é assim? Matiz: não só nas épocas da decadência de uma civilização dominante, como a do Império Romano e, também, na fase da passagem da Idade Média para a Moderna, quando os reis cultivavam o hábito de ter algumas concubinas, porém ela é mais acentuada durante as ocasiões de agravamento das condições econômicas, geradoras de fome, desemprego, criando desespero para a sobrevivência humana, ou posterior às revoluções, guerras, flagelos naturais ou, mesmo, pelo relaxamento dos costumes, por causa de certas doutrinas aceitas pelo povo. Eis porque as prostitutas desempenharam um relevante papel em Atenas e Corinto, durante a própria Idade Áurea da famosa cultura grega, onde dominavam a filosofia, o teatro, as artes, em sua máxima expressão. O culto a Vênus, a deusa do amor, reinava absoluto na velha Grécia, em todas as suas formas e expressões, extensivas até às atividades de intercâmbio na vida de suas cidades. Aliás, foi o próprio Solon, conhecido como um dos maiores filósofos e legisladores gregos, que, à guisa de um abalizado médico social, prescreveu para os atenienses a medicação dos prostíbulos, como antídoto da enfermidade graçante do homossexualismo. Sob tal prescrição terapêutica, Solon havia instituído um lupanar estatal como antídoto ao homossexualismo masculino e ao lesbianismo. Pergunta: sob a égide dos ensinos de Jesus, como poderíamos encarar as mulheres prostitutas? Ramatiz: o Mestre Jesus, prenhe de amor e de compreensão por todos os filhos de Deus, é muito claro no seu julgamento da prostituta, ao exclamar a sua inovidável sentença: justamente a quem era perseguida por adultério, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. A turba enfurecida e pretendendo fazer justiça pelas próprias mãos à ignomínia do adultério, ou da prostituição, e o Cristo abrangeu-a com seu melhor olhar límpido e angélico, penetrando na alma de cada julgador e desentranhando-lhe do fundo da alma a sua oculta prostituição nos demais setores da vida humana. Fê-los recuarem, atemorizados e indecisos, sem qualquer reação, pois, sentiam à luz do dia a culpa da prostituição na trapaça, na negociata, na ambição, no ciúme e na mentira da alma de cada um. Ademais, nenhum símbolo da redenção humana serve mais de estímulo à sublimação feminina do que a figura angustiada e desesperada de Maria Madalena, tocada pela figura carismática do Cristo Jesus, libertando-a do lodo nauseante do prazer ofensanino, despertando-a para a luz criativa do anjo adormecido em sua intimidade. Sob a égide de elevada inspiração, Maria Madalena é um eterno exemplo a todas as mulheres de má fama para lograr a própria redenção e o ingresso nas esferas angélicas, quando se propuserem viver incondicionalmente, no íntimo de sua alma, o amor puro do Cristo. Pergunta: por acaso é criticável, quando, ao julgamento social do mundo, orientado para um sentido ético e moral dos valores nobres da vida, haja essa separação algo afrontosa de mulher honesta e de mulher prostituída? Matiz: ambas foram criadas a fim de servirem como o vaso sublime da vida física e, tanto quanto possível, progredir incessantemente pela libertação dos grilhões da vida animal inferior. No entanto, a proverbial hipocrisia masculina, que vê na mulher tão somente um objeto de prazer sexual, facilmente envolve a moça ingênua, inexperiente ou acicatada pelo seu indecifrável impulso erótico, ou estigmatizada perante a sociedade sofisticada e farisaica, na figura desprezada da mãe solteira, ou de um repasto sem problemas, das célebres garotas de programas. Inúmeras vezes, a jovem desperta e avalia a sua situação,
Doravante é alvo específico da concupiscência masculina, enfrentando as mais chocantes dificuldades, quando pretende, heroicamente, amparar e criar o fruto do seu suposto pecado sem a possibilidade de manter-se no emprego, em face do contrapeso indesejável do filho. E, não raras vezes, as manchetes escandalosas dos jornais noticiam na gelidez do noticiário sensacionalista o infanticídio da mãe desnaturada que não quis criar o fruto dos seus amores clandestinos ou, quando possível, o aborto nas mãos perigosas da primeira fazedora de anjos, ou ainda, o deslocado suicídio, ante o estigma infamante de prostituta. No entanto, várias criaturas que destilam veneno pelos lábios pérfidos, ultrajando a infeliz cobaia do homem fecenino, mal dominando as suas taras compensadas na intimidade oficial do lar, julgam-se de um comportamento irrepreensível, confundindo a bênção do casamento depois da queda do noivado, com virtude impoluta. Pergunta: é de senso comum, entre psicólogos e sociólogos, que a base fundamental da prostituição feminina prende-se a causas econômicas. Ramatiz: o pretexto específico da ignominiosa prostituição da mulher, criada para santificar a função de médium da vida, não decorre, exclusivamente, de motivos econômicos ou condições financeiras. Infelizmente, há diversos fatores que contribuem para a prostituição: ignorância, inexperiência, desespero, frustração, abandono, difícil sobrevivência e, mesmo, tendência erótica ou ninfomaníaca, são produtos do maior crime cometido pelo homem, a falta de amor. O homem terrícola ainda é um ser primário, transudando reações trogloditas à superfície do corpo coberto de farrapos ou por um terno de casimira importado. Continua o mesmo para satisfações instintivas, malgrado disso resulta em prejuízos e cicatrizes ao próximo. Raramente se aproxima da mulher sem que, sob o sorriso melífluo, não vibre o desejo sensual e, se possível, inicia a trama sofisticada da posse carnal. Envolve a mulher num campo de vibrações ferseninas, ajustando-se falsamente aos sentimentos, tendências e sonhos da presa, em perigosa hipnose, até cair na teia do conquistador. É a procura da satisfação sexual a qualquer custo, ficando o prejuízo quase todo para a mulher, que no jogo amoroso perde fragorosamente pela sua vulnerabilidade emotiva e sensível, cabendo ao homem o menor prejuízo e a menor responsabilidade. A própria lei do mundo favorece-o de qualquer forma, contando com 1000 recursos, mesmo jurídicos, falso testemunho, ou ameaça clamorosa sobre a mente feminina atemorizada. Preocupado e incomodado por pouco tempo, logo volta a se tornar vezeiro noutra aventura, com nova vítima visualizada. Evidentemente, é a falta de amor do homem pela felicidade da mulher, sendo cobiçoso, falso nas promessas, pouco se importando com os problemas, a infelicidade e as dificuldades da jovem sacrificada à sua sanha lasciva, que é realmente a responsável pela crescente infelicidade das moças despreparadas para distinguir, de imediato, a malícia masculina da amizade, o desejo sexual do carinho puro à procura da amante e não da esposa. Quando reconhecer que a mulher é, acima de tudo, o espelho da irmã, esposa, filha e mãe, em vez da conduta desrespeitosa de visualizar toda a mulher como objeto de prazer e satisfação instintiva, e reconhecer-lhe a preciosa função de vaso vivo para a perpetuação da espécie, a qual, também, deve sua vida, e deve acima da cobiça e da lubricidade manifestar amor, a prostituição diminuirá. Pergunta: como os legisladores siderais encaram o adultério e a prostituição? Ramatiz: os mentores do vosso orbe não classificam o adultério e a prostituição na lista censurável dos pecados regulares, mas na classe patológica das doenças da alma. Toda alma doente ainda é infeliz, porquanto, em ignorância espiritual, busca a sua felicidade justamente nos processos primitivos e sedutores que retardam a evolução libertadora. É sempre mais digno de esclarecimento e tolerância quem, afoitamente, precipita-se convicto nas voragens das paixões para usufruir de prazeres passageiros ou, por imprudência,
traça para si mesmo um calvário de sofrimento que perdurará até ressarcir o débito cósmico. Pergunta: qual seria o método ou a solução mais favorável para que diminua a prostituição da mulher no mundo terreno? Matiz: fundamentalmente, isso será melhor equacionado pelo esclarecimento espiritual, porquanto a mulher, como espírito eterno e dotado dos mesmos princípios, obrigações e sonhos de felicidade do homem, será mais resistente à sedução feminina, quando identificar e cultuar os verdadeiros valores da vida eterna. Quem sabe, cuida-se, diz velho provérbio. Assim que ela reconhecer e compreender todos os prejuízos decorrentes do descuido amoroso, além de sua infelicidade física e desventura espiritual, vigiará sua conduta no resguardo dos perigos do mundo, evitando os atalhos tristes da prostituição. Sem dúvida, cabe aos legisladores a responsabilidade humana de estabelecer códigos de melhor proteção à mulher diante do assédio sexual, do desrespeito, impondo-lhe penas severas, principalmente quando lhe causar maiores dificuldades. A mulher melhor esclarecida sobre os verdadeiros motivos e objetivos da vida espiritual criaria mais defesas psicofísicas. O homem, sendo passível de punição e severa responsabilidade pelos seus atos, sem qualquer apelo ou relaxamento da justiça, ao ser apanhado e provado como sedutor, concorreriam ambos para se reduzir o índice da prostituição, por uma vivência de mais respeito, amor e mesmo piedade. Quanto aos problemas de ordem econômica, assistência social e outros são de resolução obrigatória pelos administradores públicos de um país, independente de existir ou não a prostituição, é direito de cidadania. Assim que a mulher for respeitada em seu foro íntimo, entendendo o homem ser o amor, acima de tudo, consagração pelo vínculo espiritual, de alma para alma, ou de espírito para espírito, em vez de atração de corpo para corpo, o adultério, os cônjuges enganados e a prostituição que tanto infama e estigmatiza a nobre figura da mulher na sua função procriadora, também desaparecerão, naturalmente, da face do orbe, como enfermidades erradicadas pela cura definitiva dos doentes, resultado da morte da concupiscência humana. Pergunta: ao homem que, após usufruir de uma jovem, que seduziu pela sua inexperiência, ingenuidade, sonhos de venturas ou mesmo paixão, consegue livrar-se de quaisquer responsabilidades conjugais ou deveres de manutenção e amparo futuro, cabe-lhe alguma retificação kármica em encarnação futura? Matiz: há um velho adágio que diz: o homem pode enganar-se a si mesmo, jamais engana a Deus. Toda defecção contra as leis divinas enquadra o seu infrator na corrigenda necessária à sua própria ventura espiritual. O espírito do homem, quando desce para renascer na matéria, lembra um profissional do mundo que enverga certo traje adequado à tarefa a que lhe cumpre realizar. Durante o seu trajeto físico para realizar o compromisso assumido antes de se materializar no mundo, fica responsável por todas as dívidas, despesas e uso que fizer além do esquema traçado pelos seus mentores. Da mesma forma, terá de indenizar, com os respectivos juros e a tradicional correção, quaisquer prejuízos causados ao próximo e à coletividade onde atua. Qualquer realização indébita, pilhagem ou exploração material ou mesmo sensual, jamais deixará de pagar até o último ceitil, conforme preceituou Cristo, através do seu sublime evangelho. O espírito do famigerado Dom João das Aventuras Galantes, embora de menor porte e com alguns casos femininos ao alcance de sua capacidade sedutora, há de ressarcir, implacavelmente, todos os prejuízos e sofrimentos semeados pela sua egoísta satisfação animal. Acresce ainda que a lei do Karina, que ajusta e retifica todo equívoco e mazela espiritual, tem por função primacial corrigir, educar, retificar, ensinar e, por esse motivo, depois de o espírito devedor liquidar o seu débito gravoso, acrescido da justa indenização espiritual, ainda terá de viver, em próxima reencarnação, os mesmos efeitos indesejáveis que causou a outra em um momento de cobiça, desforra ou exploração sexual. Pergunta: poderias esclarecer-nos de modo mais concreto essa determinação da lei do karma, que após a paga da dívida do espírito infrator,
Ainda preceitua que seja submetido à provação causada a outrem. Ramatiz, em singelo exemplo, lembrai-vos de determinado jovem que abusa de suas prerrogativas masculinas mais ou menos sedutoras para dar vazão à sua lubricidade e iludir jovens casadoras, moças tarefeiras ou inexperientes. Comumente, o conquistador interessado exclusivamente em sua satisfação erótica, após certo tempo de vivência, usufruindo a satisfação de seus instintos animais e tensos anos de aflições, remorsos e o fenecimento de algumas jovens traídas em seus ideais maternais, decide-se, realmente, pelo matrimônio, a fim de viver seus dias no mundo, tranquilo, assistido por digna esposa e feliz pela prole sadia e amorosa. Ingenuamente, se convence de que, então, irá viver existência calma e desafogada de qualquer dificuldade ou aflição, completamente despreocupado das aflições, desenganos e infelicidades semeadas na sua trajetória egotista e gozadora. Em face de variar tanto quanto seja mais proveitosa a correção kármica do espírito infrator no campo sensual, é possível que a retificação se inicie de imediato ou, por motivos superiores e mesmo de ordem econômica e espiritual, seja transferida para outra encarnação. Pergunta: no caso do espírito culposo de semear desventuras a certas jovens seduzidas por suas mentiras e promessas vãs, cujo resgate a lei kármica deve iniciar, perguntamos, como se processaria o mesmo a fim de ele colher conforme a semeadura? Ramatiz: no caso de a correção espiritual ser determinada para a atual existência, o alto já planejou um esquema expiatório no qual deverá colher os frutos indigestos da má sementeira no coração e na mente das jovens por ele infelicitadas. De início, e conhecendo as suas intenções de constituir um lar para o usufruto venturoso, após os delitos de lubricidade que não se pejou de praticar, o Dom João otimista será conduzido a esposar determinada jovem, atraído pelo magnetismo de uma paixão exaltada, sendo ela, também, candidata às provas de frustração, dores e desventuras que, alhures, semeou em outras vivências. Efetuado o casamento, após os arroubos da lua de mel, principia a ação da lei do karma, ao determinar que os seus descendentes sejam os mesmos outrora induzidos à lubricidade e irresponsabilidade espiritual. Pela ação nefasta deles, atingindo a maturidade, começam a colher os efeitos da atração de espíritos de mau caráter e de tendências depravadas. Em vez do lar tranquilo imaginado, porém, a que não fez jus pelas suas atividades da busca exclusiva do bem próprio e gozo sensual, ao lhe encanecerem os cabelos, surgem no rosto as rugas do desespero, do sofrimento e da frustração, na impossibilidade de educar e corrigir filhas com propensão para uma vida sexual irresponsável, ou filhos com passagens notórias pela polícia por furto de veículos, ou falsificação de cheques, ou pela dependência de drogas, caso ele não consiga, pelo amor, transformá-los. Pergunta: supondo-se que a lei do karma decida-se por infligir ao culposo espírito do sedutor irresponsável as penas kármicas na próxima encarnação, o que lhe deveria acontecer? Ramatiz: cabe-lhe, na próxima existência, e juntamente com a esposa sob o mesmo resgate, receber como filhos, em seu lar, as almas das jovens que frustrou na atual existência a trabalhar, arduamente, para satisfazer-lhes as mínimas exigências e os caprichos, uma vez que é culpado exclusivo de não terem galgado um nível melhor de compreensão espiritual. Tratando-se de espíritos que sentem no recôndito da alma o ressentimento da infelicidade sofrida na existência anterior por culpa do mesmo espírito que lhes é o pai carnal atual, malgrado o ouvido dos acontecimentos da vida anterior, permanece a frieza e uma convicção íntima de serem credores e devedores, impedindo o amor filial ou a ajuda de tal progenitor. O descaso, a negligência e a gelidez tomam o coração dessas almas, também imperfeitas, culminando nos acontecimentos tão comuns de pais envelhecidos, doentes e pobres, desprezados por filhos ricos, saudáveis e duros de coração. Pergunta: os conquistadores que fazem da própria existência um palco de prazer sensual, na incessante busca de aventuras, e pouco se importam com os resultados prejudiciais ou o destino da mulher, poderiam, também,
sofrer a correção num corpo feminino, na próxima encarnação? Ramatiz, tal acontecimento é um dos recursos da lei do karma, uma vez que o espírito faltoso, além de indenizar suas vítimas dos prejuízos que lhes causou por sua lubricidade, poderá sofrer, em si mesmo, os efeitos de dificuldades de sua ação. O sedutor ou desencaminhador de donzelas, habitual fornecedor de carne viva para os prostíbulos, poderá renascer num corpo feminino, a fim de também experimentar, em si mesmo, quanto é oneroso o destino sob o desamparo. Não muito raro, tais almas culpadas do crime de serem autoras da prostituição de jovens incautas, inexperientes ou iludidas por promessas falsas, terminam também na prostituição. Sob a determinação irrevogável da lei, a cada um será dado segundo as suas obras. Pergunta: mas não seria uma justiça absolutamente dentro da lei de olho por olho, e dente por dente, ao condenar à prostituição quem prostitui? Isso não seria um círculo vicioso, da alma masculina a renascer num corpo feminino e fatalmente condenada à prostituição, talvez, por culpa de outro sedutor determinado, o agente da punição? Ramatiz, evidentemente, a lei não é moral nem vingativa, a ponto de ser resultante de decretos irrevogáveis. Sua finalidade não é conduzir, fatalmente, alguém à prática criminosa ou imoral. Mas, assim como o assassino não renasce no futuro sob a implacabilidade de ser assassinado por alguém já determinado por essa execução, e que o exterminará caso reaja violentamente às situações criadas no ambiente, por analogia, o espírito culpado de lubricidade e perversão ao próximo irá se encarnar num meio onde tudo tende à prostituição. E, assim como abusou da fraqueza, do desamparo, da condição financeira precária ou da paixão ingênua das jovens casadoras, também há de ser vítima de tais dificuldades e imprudências, as quais podem levá-lo à infelicidade de terminar num prostíbulo, em face de não ter, também, os meios de sobrevivência digna. No entanto, o que se cumpre é a lei, antecipadamente exposta e explicada por todos os instrutores espirituais da Terra, entre os quais Jesus foi o sintetizador, revivendo e reativando todos os ensinamentos, de modo que o homem não alegue desconhecimento. Entretanto, o que interessa ao plano divino é a redenção do pecador e não a sua punição e, mesmo depois da queda no vício degradante, ou no crime, ou da ambição, ou da vingança, o espírito delinquente ainda pode se redimir de seu erro, como Maria Madalena alcançou a sua salvação após conhecer o Mestre amado. Há inúmeros casos de criaturas viciadas, perversas, subversivas e desonestas que se regeneram sob programas sociais salvacionistas, amparo religioso ou quando, entre as fibras do instinto animal inferior, bruxuleia-lhes a luz libertadora do sopro sagrado. Pergunta: considerando-se que a luxúria é um dos 7 pecados capitais, toda mulher prostituta ou homem pervertido na esfera do sexo há de sofrer na próxima encarnação as piores consequências de sua imprudência. Ramatiz, conforme já vos dissemos alhures, em breve exemplo, o homem que se suicida por enforcamento ou pela bala escaldante rompendo-lhe o crânio, há de renascer de acordo com o delito praticado em si mesmo, com problemas mentais, surdo-mudo e giboso, atravessando a existência infelicitado pela corcunda, ou sem ouvir e falar, ou segregado no hospício. Mas, tudo isso acontece, não em consequência de punição pela lei, porém, por efeito de serem atos irregulares, violentos e contrários à técnica criativa fundamental, pois, o espasmo derradeiro do homem pendurado na forca repuxa e atrofia o tecido supermagnético do perispírito, formando um molde defeituoso para plasmar ou materializar um novo corpo na próxima encarnação. E quanto ao surdo-mudo, ele fere, com a bala suicida, os delicados neurônios etéreos do perispírito relativos à cerebração, matriz de todos os cérebros físicos usados nas diversas encarnações terrenas, dificultando a confecção perfeita dessa zona de transmissão da mente e da vontade para o organismo carnal. O mesmo ocorre a qualquer outra anomalia praticada pelo espírito num momento de imprudência ou viciação, no decorrer de sua existência física, resultando efeitos semelhantes por se gerarem de causas semelhantes.
Eis o motivo por que os toxicômanos, ao entorpecerem ou desregularizarem seu cérebro pela ação de psicofármacos, retomam a carne, em nova existência, com distúrbios psíquicos de uma cronicidade imodificável no cenário físico da Terra, sob a figura infeliz dos aparvalhados, excepcionais, epiléticos, esquizofrênicos, com baixo nível de consciência e deficiências motrizes, capengando com um esgar circense, na reprodução dos efeitos do tóxico, o qual, no pretérito, era tão somente a fuga da responsabilidade da vida ou da tentativa inútil de usufruí-la. Mas, não existindo, por parte do Criador, os extremismos absolutos nos ciclos da vida, em qualquer setor do universo e na intimidade dos seres, a colheita kármica é, rigorosamente, o fruto de um conjunto de dados causais ou premissas lógicas para soluções sensatas. Os espíritos viciados ou toxiômanos devem colher, em encarnações futuras, os efeitos dessa imprudência, e terão em outra vida a doença exatamente conforme o tipo do psicotrópico a que se viciaram, o tempo do seu uso, a fuga deliberada das responsabilidades da vida em comum na coletividade, a falta de cumprimento de promessas antes de se reencarnarem, o ludíbrio sofrimento dos pais e da parentela onerada pelas tropelias, delinquência ou simples gazeio da aula física de conteúdo espiritual. Da mesma forma, os espíritos de homens cuja ação sexual consiste em seduzir mulheres desavisadas da realidade espiritual, abandoná-las ou enganá-las sem propósitos benfeitores, mas apenas para satisfação egoísta, devem sofrer, na própria carne futura, os efeitos milimetrados pela lei do karma, num planejamento tão determinista ou liberal na vivência futura carnal, conforme o grau dos males e das causas ruins que mobilizou anteriormente, ou de sua evolução no serviço de causas nobres, consequência de aprimoramento espiritual. Pergunta: poderias explicar-nos melhor o assunto? Ramatiz: os estados de espírito classificados pelos 10 mandamentos são os que mais agravam a situação reencarnatória das almas imprudentes e vítimas dos descontroles mentais e emotivos, e levam-nas às piores consequências e sofrimentos futuros. No caso em foco, as seduções e os prazeres desbragados na esfera sexual são acontecimentos enquadrados entre os prejuízos a outrem e a si mesmo, em que o indivíduo extremamente sensual, lascivo e impúdico vive semeando mentiras, decepções, angústias e tristes destinos na sua faina de satisfazer o instinto animal. Assim, impregna com textura delicada do seu perispírito, já vibrando em nível mais humano e tendendo à liberação lenta da ação imantadora e gravitacional da matéria, com as forças primárias e densas de uma paixão mais primitiva, que aumenta a atração material. Em sua queda vibratória, retarda-se a circulação etéreo-magnética do perispírito, e degrada-se a configuração num sentido regressivo à esfera da animalidade, onde domina o fluido ou energia sustentadora da luxúria. Em consequência, o perispírito do homem ou da mulher extremamente libidinosos perde muito de sua qualidade e configuração humana, em favor da velha figura do animal, que já estaria sendo vencida em parte. É um retrocesso psíquico, culminando num retardo perispiritual físico em direção a uma forma de licantropia reencarnatória, cujos traços e reações traem sempre esgares e modulações animalescas, as cintilações dos olhos, o arfar das narinas, a boca lasciva à semelhança dos animais em seus brinquedos no cio. Pelo mesmo fenômeno, podem-se observar certas criaturas estigmatizadas no mundo físico, devido à sua matriz perispiritual plasmar-lhes a configuração física seguindo as linhas de forças das paixões, viciações ou estados de espírito mais ao nível da animalidade. Pelo magnetismo animal, traem nas fisionomias indícios de seus sentimentos mais frequentes, nos quais predominam energias primárias, dando-lhes certas configurações peculiares. Ao homem de brutalidade espiritual, a sabedoria popular dá o apodo de cara de cavalo, ao glutão, de cara de boi, ao astucioso, cara de raposa, ao avarento, cara de abutre ou ainda ao luxurioso, cara de bode, e a mulher pérfida, com agressividade inusitada, é cognominada cara de cobra ou jararaca. Pergunta: que acontece ao homem extremamente luxurioso, em sua nova encarnação,
por efeito de sua vida demasiadamente lasciva e dos prejuízos que semeou truncando sonhos, destinos e infelicitando mulheres. Ramatiz, caso se trate de entidade extremamente pecadora pelo excesso de lubricidade, cujo perispírito vibra na faixa do descontrole emocional, e sob o domínio do combustível inferior da animalidade lasciva, há de modelar, na próxima existência física, um tipo desbragado nos diversos sentidos em que essa energia predominante inferior deve atuar na sua modulação carnal. Comumente, fere não só o campo cérebro-perispiritual, modifica as linhas de forças construtoras da fisionomia humana, e produz tão grave vulnerabilidade psicofísica, que os demais vícios ou delinquências menores existentes na intimidade do reencarnado, e menos ofensivos, terminam também se dinamizando. Impõe a sua influência na formação anômala, desde o campo neurológico até o sistema reprodutor, produzindo-se um tipo de aspecto predominantemente luxurioso, mas débil, perigoso ou psicopata, pela característica de maldade e impiedade, na infelicitação de mulheres vítimas de sua sanha erótica. É agravado ainda pela impotência e esterilidade, proteção da lei para evitar a continuidade de um binômio perispiritual e físico tão indesejável. Descontrolado pela sexualidade, extravasando por todos os poros do corpo, mas impotente e com dificuldades motrizes, é a criatura obscena, cuja fisionomia mais parece a tela cinematográfica projetando as faces dos animais mais afins da luxúria do pernicioso residual do perispírito, na própria tortura de não lograr a satisfação sexual, na compensação obscena e na incessante irritação e atividade neuromuscular, cansando a mente, levando ao delírio e, depois, prostrando numa fadiga delirante. No monturo de carne deformada pela configuração grotesca, no aspecto repulsivo, chocante e agressivamente sexual, jaz a figura do famigerado Dom Juan, desencaminhador de donzelas incautas, o conquistador de moçoilas tolas, inexperientes e apaixonadas facilmente pelas promessas e mistificações, afogado no próprio fluido de sua atividade anterior, extremamente irresponsável. Sem dúvida, é extensa gama de comprometimentos e reparações no campo de qualquer ação culposa ou dolosa, que deve sofrer para se redimir qualquer espírito delinquente, agravando-lhe a situação pelas demais atividades complementares e contrárias ao bem, resultantes do sentimento fundamental. No caso extremo do tarado sexual, agrava-se sua situação retificadora, quando, no exercício de sua atividade legal, ainda deu vazão a outros sentimentos como ódio, avareza, gula, alcoolismo, toxicomania, e ciúme, ira ou astúcia. O cortejo de energias mobilizadas do mundo animal, termina decorando-lhe a figura semi-humana na próxima encarnação, de modo a eclodir através do perispírito sacrificado e fluir para o meio ambiente até derradeiro alívio. Pergunta: porventura, o espírito sob cruciante filtração e drenagem de energias ou toxinas criadas pelo seu descalabro, como no caso do homem luxurioso, liquida o seu karma gerado pelas causas condenáveis numa sua existência? Ramatiz: o processo de retificação kármica dura tanto quanto seja a intensidade do fluido anômalo aderido à tessitura delicada e hipersensível do perispírito. Ademais, como é um processo técnico sideral, vale ainda a sua resistência biológica cruciante extracantóxica psíquica, servindo de proteção, ainda, nos tratamentos que trarão relativo alívio no auge do sofrimento e delírio. Em alguns casos até é interrompida pelo delírio suicida, quase sempre sob a obsessão impiedosamente feita pelos adversários do passado. Não raro, algumas das suas vítimas, ou companheiros dos sacrificados à sua sanha lasciva, amparados por outras entidades vingativas, conseguem frustrar a existência física e benfeitora do seu algoz, para lançá-lo novamente, noutra experiência sacrificial para sofrer no além-túmulo a ideoplastia consciente de suas atividades criminosas. Assim, tanto é possível a alma delinquente lograr a normalidade perispiritual, caso complete a drenagem mórbida sem acontecimentos imprevisíveis deletérios, e a sua organização canal resista aos impactos destrutivos e lesivos da carga fluídica tóxica em exsudação,
como necessitar de 2, 3 ou mais encarnações, expurgando aos poucos para o mata-borrão vivo do corpo carnal, o conteúdo indesejável e mortificante imantado ao perispírito. Pergunta: e o que acontece às próprias vítimas dos sedutores de todas as épocas que se tornam prostitutas e, ainda, sofrem outros fatores, acontecimentos e dificuldades tornando-as mais revoltadas e vingativas, por não poderem superar-se depois de infamadas? Ramatiz, repetimos, a lei não usa a mesma medida julgadora para todas as almas, assim como não existem doenças, e sim doentes. Não existem pecados, mas pecadores. Também não é a pena em que se impõe ao culpado. Ao medicar um paciente, o médico leva em conta as idiosincrasias, a adequação do tratamento e aconselha quanto aos vícios. No Código Sideral, imprudências, indisciplina ou negligência também pesam na balança da justiça, assim como os atenuantes pelos bens semeados, ou os motivos insuperáveis. Assim, a mulher que, depois de seduzida e ludibriada por algum conquistador fecenino, aceita o fruto de suas entranhas, ampara e cria o filho, malgrado culmine desesperada no lupanar, evidentemente, é dignificada pelo amor e dever de mãe, a cumprir sua tarefa, mesmo ante as piores dificuldades, mais do que a madame ou a prostituta, ao abortar o filho incômodo. Ademais, há casos em que a infeliz vítima de um homem ignominioso, atirada ao prostíbulo e depois de servir de repasto prazenteiro a outros indivíduos, encontra um esposo, através de um afeto ou mesmo paixão, conseguindo, ainda, equilibrar-se nos seus deveres femininos e ajustar-se à lei. Outras vencem o estigma social, adotam uma profissão modesta, mas sadia, ou encontram um lar espírita ou instituição caridosa que as livram da vida inútil. Tudo, em dependência de créditos e débitos diante da justiça maior. Assim, a mulher prostituída que não o faz por índole devassa, desmazelo, e não se dá à exploração ou direção de um lupanar, tendo sido atirada à vida por força de circunstâncias insuperáveis para sua capacidade e experiência humana, recebe o amparo da própria lei, dentro de um plano educacional. Em existência futura, são levados em consideração os seus dotes louváveis de bondade, humildade, resignação e mesmo serviço ao próximo, como motivos para favorecer-lhe uma existência tranquila, como ingresso numa comunidade religiosa, onde possa ativar os valores positivos do espírito e eliminar, pouco a pouco, os fatores negativos que contribuíram para sua decadência anterior. Pergunta: porventura, a prostituição oficializada, sob regime disciplinar e, principalmente, vigiada pela saúde pública, não ofereceria melhor contribuição para diminuir tantos acontecimentos degradantes como estupros, urras e a facilidade com que os prostíbulos recebem novos acréscimos incessantemente, na figura das jovens inexperientes e entontecidas pelos maus cidadãos ou pelas ilusões? Ramatiz: o problema é mais de esclarecimento espiritual, definição correta dos motivos e objetivos do metabolismo sexual, demonstração convincente e clara da função do espírito encarnado e dos motivos superiores de sua vida, num esforço de incessante libertação do instinto animal. Enquanto o homem ainda buscar prazeres nas coisas transitórias, efêmeras e até enfermiças, invertendo os valores espirituais no culto decepcionante da carne, não é o prostíbulo estatal ou federal, sob rigorosa asepsia, que irá solucionar um problema milenar, a desafiar as mais abalizadas e prósperas culturas do mundo para uma solução lógica e sensata. O amor livre, a liberdade sexual e os experimentos de grupos na busca de soluções definitivas, numa atividade que é transitória, jamais poderão oferecer a solução final. Jesus foi a entidade de maior capacidade criativa no mundo, porque, elevando-se acima das contingências do sexo, recurso específico da procriação, ativou a vida da humanidade, delineando-lhe o destino da felicidade eterna. É tão sintomática a propriedade da necessidade sexual que grandes sábios e gênios da humanidade viviam um longo tempo sem sentirem as exigências do instinto animal, tal o gasto de energias que consumiam, visualizando a verdadeira vida do espírito imortal. Pergunta:
Que dizeis do uso da pílula anticoncepcional? Não se trata de recurso censurável, porque faculta a mocidade usar e abusar das relações sexuais despreocupada de responsabilidades procriativas. Ramatiz, sem dúvida, diante do aborto, é melhor a pílula. Ademais, até que as leis humanas favoreçam tanto a mulher quanto favorecem o homem, é preferível que as jovens inexperientes evitem o perigo de ultimarem sua vida no prostíbulo, e sejam repudiadas pelo julgamento de uma sociedade mistificadora, cujo procedimento é manter as portas fechadas e protegidas por falsos preconceitos. Embora a deliberada precaução da jovem solteira munir-se de pílulas anticoncepcionais seja bastante para atrair-lhe as intenções, o aborto implica em mais responsabilidade espiritual, enquanto, não muito raro, deixa as sequeias de sofrimentos da mulher que, temerosa de escândalo, procura as perigosas fazedoras de anjos. Louvável seria a mulher superar o estímulo sexual erótico e correto no sentido procriador, despertando, no âmago do espírito, os valores definitivos da vida eterna. No entanto, tal qual não se pode exigir que o botão em crescimento ofereça o perfume próprio da flor adulta, sob a égide do amor do Criador, seus filhos vão despertando e desenvolvendo as energias numa criatividade cada vez mais sublime e perfeita, até atingirem a definitiva alforria de escravos libertos do cioso instinto animal. Nota do organizador: o presente capítulo foi escrito há mais de um quarto de século, e traz, consequentemente, a realidade social da época. Entretanto, nos dias de hoje, poder-se-á dizer não existirem adolescentes inexperientes ou ignorantes, porquanto, os meios de comunicação educam e deseducam da infância à velhice. A sedução moderna é feita indiferentemente por homens e mulheres, diante de uma legislação igualitária para ambos os sexos como resultado da modificação dos usos e costumes da sociedade, havendo evolução em alguns sentidos e involução no outros. Capítulo 11. Buscai e achareis. Pergunta: o ensinamento evangélico de Jesus, buscai e achareis, também possui algo em sua intimidade, que se relacione com alguma lei do cosmo? Ramatiz: conforme já vos dissemos, todos os ensinamentos de Jesus relacionam-se entre si e convergem para uma só expressão doutrinária. Em sua síntese geral, exprimem a miniatura da própria lei da criação do universo. Assim, há uma convergência eletiva entre a conceituação do buscai e achareis e outros preceitos evangélicos semelhantes, como ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta e outros. Em todos esses casos, Jesus adverte, fundamentalmente, quanto à necessidade de ação e trabalho incessante do homem, em suas experimentações e acontecimentos educativos da vida física. O homem deve promover a sua aventura pela iniciativa de buscar, saber e viver o motivo básico da vida espiritual, muito além das necessidades comuns e instintivas, como alimento, satisfação sexual, necessidades fisiológicas e descanso físico. Esses fenômenos instintivos a própria natureza se encarrega de promover no momento propício. Na sua exortação imperativa, Jesus instiga o homem a buscar a sua própria perfeição, agindo pela deliberação tácita e íntima de melhoria e progresso. Sem dúvida, na vivência instintiva, as necessidades do corpo sucedem-se ininterruptamente sem qualquer vigilância epicurística, mas, as necessidades do espírito, requintam-se tanto quanto o homem evolui e progride sobre a mediocridade da existência material. Não basta, apenas, o homem deixar-se viver bovinamente, ou como carbono bruto, e só aguardar o fatalismo de transformar-se em brilhante, sob a ação compulsória do estilete aguçado do ourives. O certo é que, além de cumprir-se a carência do alimento físico, que se satisfaça, também, a necessidade de nutrição espiritual. É louvável que o homem se desprenda da vida selvagem em transmutação para a vida civilizada, mas busque, também, a sua promoção espiritual para integrar-se, o mais breve possível, à vida angélica. Em consequência, esse princípio evangélico de Jesus incentiva a busca do homem para alcançar as condições de vida superior,
além do simples atavismo da ação instintiva e algo cômoda da vida física. Sem dúvida, a mesma lei cósmica imutável, que plasma os orbes, os sistemas solares e as galáxias, a pura contextura sólida e empelho mineral para a estrutura vegetal, o reino vegetal para a formação animal e o animal para tecer a figura humana, também age ocultamente na intimidade do homem e o impulsiona para ajustar-se à configuração definitiva do anjo venturoso. Pergunta: poderias expor-nos algo de uma ação científica do cosmo, em paralelo ao conceito do buscai e achareis, o qual é especamente um código moral espiritual? Ramatiz: a sugestão imperativa do Cristo através do buscai e achareis, embora se refira a uma iniciativa de ordem moral e algo mística do espírito, implica na ideia de pesquisa, porquanto, buscar ou procurar é sempre investigar para encontrar. Assim, a legislação divina preceitua o espírito encarnado que se movimente, incessantemente, na busca de sua própria realidade espiritual, malgrado também deva atender, disciplinadamente, às exigências justas do seu organismo físico. Além de outras revelações ocultas, que a humanidade terrícola irá identificando, tanto quanto se fizer o desenvolvimento mental espiritual do homem, o conceito do buscai e achareis é uma sequência miniatural da mesma lei do universo, que impele toda a criação para o progresso e aperfeiçoamento. À medida que o homem conhece e distingue os elementos fundamentais e responsáveis pela estrutura das formas físicas do mundo, servindo-se dos próprios recursos técnicos e científicos, se aproxima cada vez mais da ação criativa de Deus. Daí, o motivo por que a ciência humana deve ser respeitada, uma vez que também é a miniatura da própria ciência cósmica divina. O equívoco censurável é quando os cientistas superestimam as suas próprias iniciativas e dispensam a presença de Deus. Assim, muitos laboratologistas ingênuos da matéria transitória olvidam que só descobrem aquilo que Deus já havia criado anteriormente, enquanto os seus triunfos são, apenas, produtos das leis e pensamentos que regem o universo. Sob o conceito do buscai e achareis, Jesus deixa o homem a perceber-se de que há de achar o que busca, porque isso já existe antes de ele se individualizar espiritualmente, como criação antecipada e produzida pelo Criador. E quem for mais perseverante e confiante, também há de encontrar, bem mais cedo, essa verdade ou bem espiritual que busca, porque, já de início, vibra sob melhor frequência sideral. O convite sutil da divindade, que se oculta sob o preceito do buscai e achareis é para que o homem busque, mesmo através da ciência do mundo, a autenticidade da vida. Mas, não se deixe deslumbrar pelas descobertas extemporâneas, que nada mais são do que simples achados do que Deus já criou. Não se exalte o homem, porque conseguiu descer à lua, se ainda não logra penetrar 1 centímetro dentro de sua própria alma. Nem se orgulhe o cientista por movimentar gigantesco avião, através do controle remoto, caso ainda não saiba dirigir a sua própria alma em paz, no seio da família. Buscai pelos caminhos científicos e técnicos da terra, e achareis, se fores libertos da vaidade tola e do orgulho imponente, que faz o homem julgar-se mais importante e sábio do que o seu próprio Criador. Pergunta: por que Jesus recomenda buscar e achareis, quando, no outro preceito, ele mesmo assegura que pedindo, nós receberemos? Qual é, enfim, o conceito mais exato? Pedir e receber, ou buscar e achar? Ramatiz: sob o ponto exclusivamente moral, essa dupla conceituação parece algo contraditório e de efeito doutrinário oposto. Mas, na realidade, há um sentido de disciplina e ordem nos seus termos, pois, é sempre mais sensato e lógico o homem pedir para depois buscar, como a premissa fundamental para se movimentar amparado pela própria lei divina. É de senso comum que ninguém parta de modo exabrupto, sem qualquer cogitação mental prévia, para buscar algo ou cumprir certo objetivo. Deve sempre existir um desejo preliminar, uma preferência, ou até simples curiosidade, como fundamento ou a motivação para a criatura mover-se em qualquer busca física, moral ou espiritual. Há de ser um homem alucinado, insensato ou anarquista,
Quem se atira descabeladamente a uma iniciativa, sem qualquer reflexão, motivo ou propósito anterior. Em face dos ensinamentos de Jesus ainda serem prematuros para o entendimento da civilização primária terrícola, então, é possível que alguns exegetas maliciosos